Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e finalmente aqui eu tô aqui para mais um vídeo, né? Bem, a verdade é que eu tava devendo para vocês uns comentários sobre a segunda rodada da Copa do Mundo, mas acabou passando a segunda, não fiz, passou a terceira, também não fiz, resolvi fazer um resumão, né? E trazendo aqui para vocês as classificações dos grupos até agora, meus amigos. Eu vou dizer que essa fase de grupos foi muito legal, foi divertidíssima de ver, tá? Eu assisti alguns jogos que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Vamos lá. No grupo A, nós tivemos em primeiro lugar México com 9 pontos, o México com 100% de aproveitamento. Na segunda rodada derrotou a Coreia do Sul. Depois do goleiro sul-coreano sair, o zagueiro não sair do lugar e levar uma encoxada. Nessa hora que o goleiro vai tentar encoxar o companheiro, ele solta a bola e o maluco faz o gol. Não me lembro quem foi, acho que foi o Jimenez, pegando assim na sobra, faz o gol e ganhou. Isso acabou eliminando a Coreia do Sul, por quê? Porque depois, na terceira rodada, a África do Sul foi lá e venceu os sul-coreanos por 1-0, se classificando aí em segundo, tá? E a Coreia do Sul acabou não conseguindo se classificar nem em terceiro. Né? A África do Sul ficou com 4 pontos em segundo colocado, em segundo lugar, e a Coreia do Sul ficou em terceiro com 3 pontos, tá? Somente a vitória sobre a República Tcheca que ficou em quarto com 1 ponto. Que decepção, viu, a República Tcheca? O time que eliminou a Dinamarca, que era a favorita do grupo, que era teoricamente a favorita do grupo, se caso passasse da repescagem, o time que conseguiu fazer isso ter uma participação dessa, 1 ponto num grupo com México, África do Sul e Coreia do Sul, tomando no 3-0 pro México na última partida, tá? O México já classificado, metendo uma goleada, sabe? Muito decepcionante a participação da República Tcheca nessa Copa do Mundo. No grupo B, a Suíça passa em primeiro com 7 pontos, o Canadá passa em segundo com 4 e a Bósnia e Herzegovina passa como um dos 8 melhores terceiros com 4 pontos também, tá? Somente o Catar, que fez uma participação fraca, como era esperado deles, ficou em último lugar e a Suíça dominou o grupo do jeito que quis ali, tá? Apesar do empate ali com o Catar na primeira rodada, né? Mas dominou o grupo. No grupo C, o grupo do Brasil, após vencer a Escócia por 3-0, o Brasil consegue os seus 7 pontos e se classifica em primeiro. Nosso querido Brasilzão se classifica em primeiro com Marrocos, ficando em segundo após vencer o Haiti por 4-2 e tomando uma dificuldade enorme, porque o Haiti conseguiu abrir o placar, depois Marrocos empatou, depois o Haiti saiu na frente de novo e depois Marrocos foi lá e virou o jogo, foi para 4-2. E no saldo de gol, o Brasil sai com 6 e Marrocos também com 7 pontos, acaba saindo com 3, ficando em segundo. A Escócia fica em terceiro com 3 pontos e menos 3 de saldo de gol, acabou não indo também no terceiro lugar, né? A Escócia. Mas a torcida escocesa fez a sua festa ali porque não é acostumada a ver o time em Copa do Mundo, né? No grupo D, nós tivemos Estados Unidos dominando em primeiro, a Austrália, os Estados Unidos, perdão, com 6 pontos em primeiro. A Austrália, com 4 pontos, acaba sendo a segunda colocada. E o Paraguai, com 4 pontos, acabou sendo o terceiro colocado e passou para o mata-mata, tá? Nós tivemos a Turquia, que acabou vencendo os Estados Unidos na última, mas olha, tem um agravante. A Turquia, nos jogos contra Austrália e Paraguai, finalizou 62 vezes e não conseguiu converter nenhum gol. No jogo contra os Estados Unidos, quando finalizou menos que o time adversário, converteu 3. E foi legal, eu assisti esse jogo, tá? Pessoalmente, sou torcedor turco, eu estava esperando que a Turquia, com essa ótima geração, tivesse um desempenho ainda melhor nessa Copa. O problema aqui é que é o seguinte, cara, a Turquia pareceu inexperiente e todo mundo já praticamente soube como derrotar. Por quê? Monta a retranca aqui e deixa eles se virar tocando a bola. Quando você pegar uma bola, eles não vão conseguir te apertar, não vão conseguir fazer pressão direito, não sabem defender o time turco. E acabou acontecendo exatamente isso. A Turquia não defendeu bem, atacou mal também, apesar das finalizações, não conseguiu convertê-las em gol, né? E chegou na terceira rodada sem chance nenhuma de classificação. Mesmo ganhando dos Estados Unidos, a Austrália e o Paraguai empataram, e mesmo se um dos dois perdesse, a Austrália vencesse o Paraguai ou vice-versa,
A Turquia não ia passar por causa do confronto direto em que os dois ganharam dos turcos, né? Mas valeu a participação da Turquia aí. Eu pessoalmente gostei de ver a primeira vitória da Turquia, os primeiros gols, jogando demais o Arda Güler. Foi demais esse jogo contra os Estados Unidos. Foi 11 horas da noite. Fui dormir bem tarde depois, né? Disso daí. E, cara, foi muito massa quando o Kanayhan fez aquele terceiro gol. Eu vibrei pra caralho. Claro que eu não berrei porque era 11 horas da noite, mas vibrei assim em silêncio. Foi legal demais. Eu curti demais esse evento. Só da Turquia estar na Copa do Mundo pra mim já é um começo bom, tá? Dessa nova geração turca. Precisa melhorar. Talvez o técnico não seja lá um cara muito ruim, mas talvez não seja tão bom, né? Mas tem uma geração muito forte essa Turquia. Em muitos anos, né? Tem um projeto de futebol que parece estar querendo funcionar, né? Mas é isso, quarto lugar com 3 pontos, os turcos acabam eliminados da Copa do Mundo ainda na segunda rodada e jogaram a terceira só para cumprir tabela, vencendo aí os Estados Unidos. No grupo E, a Alemanha fica em primeiro com 6 pontos, em segundo lugar nós temos a Costa do Marfim, também com 6 pontos. O Equador conseguiu se classificar como um dos melhores terceiros colocados, com 4 pontos, e Curaçao só teve um, que foi um empate contra o Equador. Que loucura esse grupo, né? A Alemanha, grande líder do grupo, ela começa da seguinte forma: avassalando o Curaçao, claro que é um time muito fraco, é a primeira Copa deles, é um time que tem a população muito pequena de verdade e não tem projeto de futebol nenhum praticamente, mas disputou algumas competições aí da CONCACAF, algumas vezes deu certo, não conseguiu ir longe bastante, né? E outras vezes nada, né? Mas é a primeira vez que vem para uma Copa do Mundo, agora com 48 seleções, né? E conseguiu um gol na Alemanha, ainda conseguiu o gol de empate, mas tomou 7-1. Já os alemães começaram avassaladores contra Curaçao, obviamente, mas contra a Costa do Marfim já foi diferente. A Alemanha precisou virar o placar, tá? E por isso que passou em primeiro junto com o saldo de gol, é verdade. Mas passou em primeiro. E aí contra o Equador, a Alemanha sai na frente, é verdade, mas toma a virada. E o Equador só precisou dessa vitória para poder se classificar, tá? Porque tinha empatado com o Curaçao e conseguiu 4 pontos assim na cagada. Bicho, mas que loucura, que maravilha que é essa Copa do Mundo. A Alemanha foi piorando demais a cada jogo, tá? Piorando. Se você vê que o Brasil foi melhorando, a Alemanha foi piorando a cada jogo, tá? E aí vamos ver como é que é a situação de cada um no mata-mata já já. Grupo F, a Holanda passa em primeiro, doutrinando todo mundo, claro, empatou com o Japão com um projeto já consolidado, nosso querido Blue Lock, né? Puta que pariu. É doideira, eu sempre ouço falar que o Brasil é o Japão, que o Japão é o Brasil da Ásia, né? Tipo, o futebol japonês é muito inspirado no brasileiro. Foi o Zico pra lá que começou o grande projeto japonês, né? E eles jogam exatamente como o Brasil sempre jogou, né? E agora que vai ter Brasil e Japão no mata-mata, né? Já vou dar spoilerzinho pra vocês. Todos vocês sabem disso, é claro, né? Um spoiler, entre aspas. Vai ser meio que Brasil contra Brasil, né? Então vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que é Blue Lock contra, Japão, contra o Sub-20. Entendeu? Que tal? O Japão sendo o projeto Blue Lock e o Brasil sendo o Japão Sub-20. Tomara que não, tomara que o Brasil passe. Mas, cara, que loucura. É muito bom ver esse Japão jogar. Primeiro, contra a Holanda, foi incrível que eles conseguiram um empate lá. Tomaram a virada, mas conseguiram um empate. Né? Foi muito divertido de ver e tudo. No jogo contra a Tunísia, eles acabaram com a Tunísia, que fez uma participação horrorosa na Copa. Tomou 5-1 da Suécia, 4-1 da Holanda, tomou. Não, tomou 3-1. Não, foi 4-1, 4-0 do Japão, perdão, e foi 3-1 da Holanda. E foi só goleada que levou, mas o Japão doutrinando bastante esses mais fracos do grupo. Mas o negócio é que a Suécia veio podendo ganhar e pegar o Brasil. E nós, os torcedores brasileiros, preferíamos isso. Mas na última rodada os dois apenas empataram. O Japão não mostrou-se hiper japonês como a gente gostaria de ter, como a gente gostaria de ver, entre aspas, né? Como a gente viu contra a Holanda não, e contra a Tunísia, né? Não jogou assim com tudo, sendo fortes, mas né? Passou em segundo, vai enfrentar o Brasil e se vacilar a gente perde,
tá? Porque o Japão é um time muito organizado, tem o Kamada sendo muito importante, né? Tem meio de campo bem organizado, aquele meio campo, eu não sei se é o Kamada mesmo, mas tem um meio campista japonês aí que ele é tipo o que é o Kimmich pro Bayern, o Pedri pro Barcelona, ou melhor, até o Frenkie de Jong tá sendo pra Holanda, tá? Um cara maestro mesmo do meio de campo, tá? E, cara, o Japão tem muito comprometimento, muito mais comprometimento que o Brasil, por exemplo. Tipo assim, o 4-0 contra a Tunísia era, sei lá, 35 minutos do segundo tempo, os caras não estavam nem poupando energia, eles estavam pressionando que nem uns doidos, correndo demais. Tem resistência esse time japonês e comprometimento. Então vai ser muito difícil para a seleção brasileira, tá? No grupo G, a Bélgica passa em primeiro, como esperado, mas teve dificuldades, acabou passando assim, porque goleou a Nova Zelândia, teve empates contra Egito e Irã, né? O Egito passa em segundo também com 5 pontos, agora ficou atrás no saldo de gols, que Bélgica tem 4 e o Egito 2. E o Irã ficou em terceiro, acabou não passando por um motivo que eu vou falar agora, tá? Com 3 pontos, e a Nova Zelândia em quarto com 1. Cara, esse grupo H aqui é doideira. A Espanha começa empatando com o Cabo Verde e depois faz um jogaço excelente contra a Arábia Saudita, metendo 4-0. E aí vem o jogo contra o Uruguai. Os uruguaios, eu não sei o que deu neles. Não sei. Porque o Bielsa, vamos ressaltar que o Bielsa é um dos teóricos mais importantes do futebol atual. Por quê? Porque no Leeds United ele inventou o conceito de variação tática, onde os jogadores trocam de posições entre si para poder se movimentar no campo, né, e gerar jogadas ofensivas, tá? O negócio é que isso pega muito no físico, né? Isso tira da intensidade. A intensidade faz com que o cara se canse mais. E isso vai acabar precisando rodar o time, o técnico que faz isso, né? E cara, já veio assim. O Marcelo Bielsa é um cara muito importante, tá? Ele influenciou o Pochettino, que tá jogando bem demais aí. O Guardiola se adaptou um pouco com as coisas dele. Tipo, o Guardiola que era mais um time de. Jogava mais um time de posse de bola para sair da pressão do Klopp, que foi um contramétodo contra o Guardiola. Ele acabou utilizando bastante da variação tática, pegando a parte da movimentação. E hoje você vê muitos times utilizando isso. Mas o Bielsa, ele é ótimo técnico, mas ele não sabe gerenciar vestiário. Ele tem problemas seríssimos, problemas psicológicos dele. O Valverde estava pedindo para ele mudar a tática porque era muito cansativo, muito arriscado e tudo, né? E liderando uma rebelião ali no vestiário, cara. E aí o Uruguai já veio assim. No primeiro jogo, o Uruguai empata com a Arábia Saudita, sendo que não podia, né? Já tinha que começar ganhando. Porra, impressionado a seleção uruguaia, já tinha tomado um 5-1 dos Estados Unidos no amistoso lá em março. E, pô, impressionadíssimo. E aí vem esse segundo jogo contra Cabo Verde, o Uruguai toma o gol de Cabo Verde, só depois vai buscar o empate. E mesmo assim fica complicado pro time. E cara, que loucura, Cabo Verde foi loucura, viu? Aí vem esse jogo contra a Espanha, e cara, a Espanha, ela é o seguinte, ela jogou como favorita um jogo, contra Cabo Verde não foi, e contra o Uruguai agora não foi, né? Ela jogou como favorita contra a Arábia Saudita. E contra o Uruguai, bicho, os espanhóis faz o gol ali na cagada, porque o Muslera, porra, não sei o que foi que deu no Bielsa, porque ele tava com o Rocher o ciclo todo, aí ele chama o Muslera com mais de 38 anos, sem jogar direito pela seleção uruguaia, o cara vai lá e dá ruim, tá? Dá ruim, porque ele vira mãozinha de alface e toma o gol, né? Aí acontece o quê? A Espanha fica lá administrando, em vez de matar o jogo, não. Fica tentando jogar no contra-ataque. Foi muito ruim de ver a seleção espanhola jogar. E olha, se ela pegar um desafio, que provavelmente vai pegar, logo de cara, ela perde, ela toma, tá? Ela sai no instante. O Uruguai, que participação decepcionante. A seleção uruguaia, que já faz muito tempo que o projeto uruguaio vem ladeira
abaixo. O time já não tem mais grandes jogadores em que podem realmente confiar. Tem o Valverde como grande craque, mas não tem mais Luizito Soares, não tem mais Edson Cavani, não tem mais, por exemplo, o nosso querido Lugano. Porra, e os jogadores de hoje são mais fracos. Alguns jogam aqui no Brasileirão, outros na Europa. Mas times mais fracos da Europa, o Valverde joga ali num time bom, né? Que é o Real Madrid, num time grande, forte, né? Mas é praticamente só ele ali. E o time é horroroso, esse time do Uruguai. Principalmente com o Bielsa sabendo. Não sabendo. Porra, o Bielsa não sabe gerir um, um vestiário, um time. Ele sabe demais de tática, mas ele não sabe gerir um vestiário. E é muito importante você saber, tá? Para você convencer os jogadores a incrementar sua tática, a aderir à sua filosofia. É muito importante, tá? É. Beleza. Depois do jogo do Uruguai, o Marcelo Bielsa ficou gritando com vamos, caralho, pra poder eles atender o cara logo, pra poder eles. Eu achei muito bosta ele gritar com os repórteres pra poder ter a entrevista logo, pós-jogo logo, entendeu? Principalmente os repórteres lá que pareciam estar em algum problema, alguma coisa assim. Eu achei muito paia. Que participação horrorosa de certeza que ele vai ser demitido antes do avião bater no Uruguai. Ele tem que ser demitido, não tem como. Não tem como, o Uruguai vai ter que se reestruturar mais ainda e tem que rever o seu projeto de futebol. E o Brasil precisa urgentemente de mais mudança. Já tem a do Carlito Ancelotti, já tem trazendo, ele já vem trazendo, você vê, já vem deixando estrangeiros virem para cá, limitando menos o número de estrangeiros que podem jogar, para aumentar o nível da liga do Brasileirão, para não cair nesse ostracismo que os uruguaios estão caindo. Os uruguaios estão seguindo os caminhos de Áustria, de Hungria, da República Tcheca e da Eslováquia, né, quando eram Tchecoslováquia, né? Estão seguindo um caminho de ostracismo terrível, né? E não passou em terceiro. Quem passou em segundo nesse grupo foi Cabo Verde com 3. Puta que pariu, meu irmão. Foi mal palavrão, mas cara, que loucura. Cabo Verde nunca tinha ido para uma Copa do Mundo. Aí tem o goleiro Vozano, né? Que a mãe dele parece ter algum problema de saúde, eu não sei muito bem. Mas muita história. E ele defendeu demais esses jogos aí e conseguiu, com 3 empates, fica com 3 pontos e se classifica em segundo, porra. Aí no grupo I nós temos a França ganhando, né, todos os jogos. Ela primeiro vence Senegal por 3-1 sem fazer tanta força, né? Eu falei na primeira rodada como é que foi o jogo, né? Que Senegal até que conseguiu bastante no primeiro tempo e depois a França dominou. Depois vence o Iraque sem querer praticamente nada, né? E o Mbappé fazendo gol ali. Bicho, quando foi contra a Noruega, os dois já estavam classificados. O que os noruegueses fizeram? Não, pô. Tô nem aí. Vai ser mais vantagem passar em segundo. A verdade é essa. Que vai cair no lado da chave um pouco mais fácil. É, vai ser. A França vai pegar o lado mais difícil. Se a gente passar em primeiro, a gente pega o lado deles. E tipo assim, vamos poupar os caras, pô. É melhor. A gente já tá classificado aqui, não precisa fazer muita força. E deu certo isso. Deu certo. A Noruega passou em segundo do mesmo jeito e com 6 pontos. Senegal ganhou do Iraque e foi só a vitória que precisava para passar em terceiro lugar, tá? Assim como foi com o Equador, né? Mas Senegal com 3 pontos passou, né? E cara, o jogo entre França e Noruega foi um show à parte, porque o time reserva da Noruega até que tava direitinho, mas os franceses jogando com um time misto, é verdade, mas colocou alguns titulares, o Mbappé, o Dembélé, o Olise, o Doué e tudo. Tava com um time meio misto, né? Meio titular, meio reserva, mas os principais estavam lá. E o Dembélé mete um hat-trick, bicho. E 3 golaço. No primeiro ele pega a bola aqui na ponta direita, bate de direita mesmo, cruzado, golaço, e a bola vai bem no cantinho. O segundo é ele pegando de fora da área e batendo exatamente no mesmo canto, né, que foi o canto direito do goleiro, né, e fazendo outro golaço, praticamente na mesma altura. E o terceiro é ele fazendo o segundo gol, só que de dentro da grande área, tá? O primeiro foi... O segundo gol dele foi fora da grande área. Aí a Noruega ainda consegue um gol, né? Quando o jogo tava 2-1, quando o jogo tava 2-0 a Noruega, assim que a França fez o gol,
A Noruega foi lá e diminuiu, mas o Dembélé foi lá e fez o terceiro gol. Aí no segundo tempo eu não sei como é que foi porque eu não assisti, tá? Eu fui voltar pro trabalho depois. Acontece o que aconteceu, né? A França ainda consegue outro gol, né? Acho que foi, se eu não me engano, foi o Désiré Doué, não me lembro, ou foi o Koné. Não vou lembrar aqui quem foi, mas a França goleou a Noruega. O que a gente esperaria que fosse um jogo divertido, legal, né? Não foi porque a Noruega não quis ir com força total, né? Mas beleza. E o Iraque acabou ficando em quarto, perdendo para todo mundo, né? Mas vale a participação deles aí em Copa. No grupo J nós tivemos a Argentina com 9 pontos, sendo com 100% de aproveitamento também, né? Só México, Argentina e França foram os que tiveram 100% de aproveitamento nessa primeiríssima fase. A Argentina que, assim, nos dois primeiros jogos fez 5 gols. Fez 3-0 contra a Argélia e 2-0 contra a Áustria. Esses 5 gols tinham sido do Messi. Aí o Messi foi poupado no terceiro jogo contra a Jordânia, tá? E ele ainda fez outro gol. O Messi que agora tem o quê? 18 gols em Copas. Agora ele é o maior artilheiro de Copas isolados, que ele conseguiu isso com a Áustria, tá? Loucura, 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 cara. E a Argentina, apesar de favorita, ela ainda precisa rever seus pontos, né? Porque não foi realmente testado esse time contra uma pedreira, né? E acho que só vai conseguir isso nas quartas, vamos já ver. Aqui no grupo K, me surpreendeu a Colômbia ter passado em primeiro, porque ganhou do Uzbequistão e ganhou da República Democrática do Congo, empatando 0-0 com Portugal. Os portugueses passaram em segundo com 5 pontos, e a República Democrática do Congo passou em terceiro com 4 e o Uzbequistão perdeu para todo mundo, né? Acabou perdendo aí para todo mundo, nosso querido Uzbequistão do Kuzanov, mas valeu também a primeira participação deles em Copas do Mundo, né? E cara, eu não vi os jogos de Portugal, não sei do que eu vou estar falando, mas muitos disseram que a seleção portuguesa enfraqueceu na Copa. A seleção portuguesa não jogou como era esperado deles jogarem, tá? E foi muito criticada nessa fase de grupos, tá? E meio que ficando assim, segundo é do pior lado da chave, do lado mais difícil, né? E se não ficar atento, vai tomar, meu amigo. Se Portugal continuar jogando o que disseram que ele tá jogando, ele vai tomar fácil, ele vai sair, né? Vai sair rápido, né? E a Colômbia só boa fase, né? A Colômbia aí tem tudo para chegar numas quartas de final, por exemplo. No grupo L, no último grupo nós tivemos a Inglaterra passando em primeiro com 7. A Inglaterra que fez um jogaço contra a Croácia, mas acabou não conseguindo vencer Gana, acabou no empate, né? Mas venceu aí o Panamá por 2-0 e também parece que piorou de um jogo para outro, né? A Croácia acabou vencendo tanto Gana quanto o Panamá, acabou passando em segundo com 6 pontos e Gana foi o último terceiro colocado a passar com 4 pontos, tá? Eu não falei o porquê que o Irã não passou. É o seguinte, eu vi, foi o último jogo da fase de grupos ontem, junto com a Argentina e Jordânia, tá? A Áustria e a Argélia, elas precisavam de quê? Um vencer ou os dois empatarem. Se os dois empatarem, empurra o Irã para fora da zona de classificação dos melhores terceiros. E foi exatamente isso que aconteceu. Os dois combinaram fazer isso? Não. Não. Por quê? Ambos queriam vencer. E tinha um negócio de que a Áustria, em 1982, se eu não me engano, a Áustria e a Alemanha empataram e o empate beneficiava os dois. E beneficiando os dois, isso acabou trazendo a eliminação argelina. Né? E então os argelinos vieram com fome, mas os austríacos estavam lá jogando muito. Foi divertidíssimo de ver o jogo. Né? A Áustria abre o placar, né, com um gol do Mário Arnautovic. Aí a Argélia vai lá e consegue um empate no fim do primeiro tempo. Já no segundo tempo, começa nos 15 primeiros minutos já começa a loucura. A Áustria consegue mais um gol com o Sabitzer e a Argélia vai lá e empata de novo. Aí os times vão tentando e eles realmente estavam querendo, eles não estavam querendo só empate. E o Irã estava querendo que um dos dois vencesse, porque se um vencesse, o que ficasse em terceiro teria menos saldo, teria menos saldo que o Irã para conseguir passar, e não ia passar, né? E o Irã iria para o mata-mata, mas eles com todos os problemas dele acabaram não indo, por quê? Primeiro, vamos lá para 45 do segundo tempo, perdão.
A Argélia começou a tocar a bola lá atrás e a Áustria não fazia nada. Cara, ficou assim uns 5 minutos ou mais. A Argélia tocando bola aqui atrás e a Áustria não chega nem pra morder. E eu pensei, porra, eles vão ficar no empate. De repente, depois que a torcida começa a vaiar, de repente, os argelinos mandam essa bola pra frente e conseguem um gol, cara. Aí eu pensei, puta que o pariu. Será? Será isso mesmo? Será que a Argélia ficou tocando a bola pra desconcentrar a Áustria? Pra fazer a Áustria pensar que o empate era o ideal. Depois eles iam surpreender tentando mais um gol? Porque faz muito sentido. Se você viu o jogo, foi isso, né? Faz muito sentido. Mas depois a Áustria, aproveitando-se dessa parada dos acréscimos, acabou tendo mais acréscimos, né? Fez o gol, empatou um 3-3 e também acabou se classificando. A Áustria classificada em segundo e a Argélia como uma das melhores terceiras colocadas. A última, né, praticamente, dos terceiros colocados, né? Cara, que maravilha enorme, né? Foi esse jogo e que loucura. Eu achei que a Áustria estava com a numeração muito doida, muito esquisita. Por exemplo, o Alaba, que é zagueiro de 8, o Sabitzer, que é meio campo de 9, por exemplo. Ficou muito esquisita a numeração, mas eu pensei, será que o Ralf Rangnick, inclusive ele é um teórico também muito importante, que criou o pé de pressiona, né, o pressão pós-perda, da a teoria do pressão pós-perda muito usada hoje em dia. Será que ele não colocou os números ali meio aleatórios, justamente pra galera pensar assim, eu acho que tipo assim, eu acho que o raciocínio dele foi assim. Vamos lá, vamos formular direitinho. Os jogadores, quando eles veem o jogador, eles sabem, alguns pelo menos, sabem qual posição é o jogador pelo número e não pelo nome, né? Então eles identificam o número. Aí eles vão pensar assim, porra, tradicionalmente o número 8 é meio campo, o número 9 é centroavante, tá? Mas aí ele colocou em outras posições justamente pra galera se enganar e a Argélia ficar confusa, né, com isso, mas acabou que não aconteceu exatamente isso. Os adversários não ficaram tão confusos assim, né? Principalmente a Argentina e a Argélia que foi pra cima com tudo. Cara, acabou assim a fase de grupos e nós já tivemos a primeira rodada do mata-mata. A África do Sul perdeu para o Canadá por 1-0, né? Um jogo modorrento. Foi hoje, 4 horas da tarde. 1-0, o Canadá conseguiu o gol já nos acréscimos, gol do Eustáquio, e se classificou para as oitavas de final. Vai pegar o vencedor de Holanda e Marrocos, que é justamente o jogo de amanhã, 22 horas da noite, né, que vai ser muito divertido esse Holanda e Marrocos, um dos melhores jogos da fase. Nós vamos ter também, amanhã, 5h30, Alemanha e Paraguai, cara, que loucura. Alemanha e Paraguai vão se enfrentar aí. A Alemanha tem toda a chance de passar todas as condições. E esse vencedor desse confronto pode pegar França ou Suécia. Aí nós vamos ter um Alemanha e França. E os dois podem se enfrentar basicamente nas últimas 12 vezes. Podem se enfrentar 12 vezes nos últimos 12 anos. É como se fosse uma partida por ano, basicamente. Mas eles tiveram muitos encontros. Por exemplo, encontros na Liga das Nações, quando eles caíram no mesmo grupo. Na primeira edição, a Alemanha foi rebaixada. Não me lembro se ela perdeu os dois. Se eu não me engano, foi isso. Ou perdeu um, empatou o outro. Não me engano, não me lembro. Mas a Alemanha acabou sendo rebaixada. Mas o formato mudou. Não era mais 3 no grupo, como era antes. E agora foram 4 e a Alemanha acabou não caindo no tapetão, basicamente, né? E agora tenta se reestruturar enquanto a França vem muito favorita. Imagina um grande clássico, né? Já nas oitavas de final. Né? Bélgica e Senegal também vão jogar. E o vencedor disso pega Estados Unidos e Bósnia, né? Os Estados Unidos surpreendendo muita gente, provavelmente passa da Bósnia. Esse Bélgica e Senegal vai ser mais equilibrado do que a gente pensa, tá? Vai ser muito divertido. A Espanha não vai pegar um grande desafio de cara, vai pegar a Áustria. E tem que se ajeitar logo, porque na próxima fase, quem vencer desse jogo vai pegar Portugal ou Croácia. E cara, pera aí que eu vou botar o meu bichinho pra carregar aqui. Pronto, deu certo aqui, eu consegui botar pra carregar, mas vamos lá. Portugal e Croácia, um grande confronto logo nos 16avos de final. Cara, não sei quem vai passar. Eu acredito ainda em Portugal, porque a Croácia tá fraca também, não tá muito legal.
tá em péssima fase, mas a Croácia ainda é um candidato ali a se pegar, viu? É difícil. Aí pode enfrentar a Espanha ou a Áustria. Nós podemos ter dois clássicos já nas oitavas, né? Que são Portugal e Espanha, aqui embaixo, e França e Alemanha, né? Já nas primeiras partes. Aí nós vamos ter a outra chave, que é a chave do Brasil, que vai jogar contra o Japão amanhã, 2 horas da tarde. Como eu vou estar no trabalho, a gente vai assistir lá e tudo, provavelmente. Eu vou fazer o jogo, o pós-jogo bem mais tarde. Talvez não faça pré-jogo também, né? Mas vai ser bem mais tarde, tá? Lá pra noite. Depois de 7 horas, por exemplo. Tá? E, cara, Brasil e Japão pode enfrentar o vencedor de Costa do Marfim ou Noruega, tá? O Brasil pode pegar a Noruega, que ele nunca venceu na história, né? Imagina o Brasil pega a Noruega e vence ela e depois parte para ser campeão, ia ser muito doido, né? Ai, cara, eu queria muito ver isso. Mas eu acho que a Noruega passaria aí também. O México vai pegar o Equador e já é um desafio muito grande para a seleção mexicana que tenta fazer uma campanha histórica em casa, né? O México basicamente só passou das oitavas umas duas vezes, que foi quando sediou. Se eu não me engano, foi 70 e 86. Né? E só foi até as quartas no máximo em Copa do Mundo. Um time que não é muito tradicional, apesar de muitas participações. Vai pegar o Equador, que é um desafio muito grande. Já é um time de outro nível, além do que enfrentou. Né? Um time que, assim, Coreia do Sul ou mais, né? Que a Coreia do Sul foi o time mais difícil que o México enfrentou na fase de grupos, tá? E talvez nem passe. Quem passar aí vai ganhar, vai lutar contra a Inglaterra ou Congo. Muito provavelmente a Inglaterra vai golear a República Democrática do Congo e vai passar facilmente por o vencedor de México e Equador. Aí nós podemos, por exemplo, ter Brasil e Inglaterra nas quartas. Vocês sabem que toda vez que o Brasil pegou a Inglaterra, o Brasil foi campeão, né? Isso foi em 4 das 5, tá? E vamos ver o que dá, né? Aqui, Suíça e Argélia. Poderia ter sido Áustria e Argélia, poderia ter sido Irã e Argélia, né? Mas acabou sendo Suíça e Argélia. A Argélia passou em terceiro do grupo dela. E quem vencer aí vai enfrentar Colômbia ou Gana. A Colômbia também deve levar bem contra Gana, mas vai ser trabalhoso. E a Suíça também não é uma seleção boba. Eu acho que mais provável que vença a Argélia, pode vencer a Colômbia também, nunca se sabe. A Colômbia é um pouco melhor, é verdade. Mas a Suíça é um time interessante, é um time difícil, né, de lidar. Vale lembrar que eliminou a campeã Itália na Euro, né? A Itália foi campeã em 2021 e eliminou em 2024 a Itália nas oitavas, né? A Suíça, né? 2-0. Apesar da Itália ultimamente estar bem frágil. Austrália e Egito vão jogar contra o outro e quem passar aí vai enfrentar a Argentina e Cabo Verde. Tá vendo? A Argentina provavelmente vai passar fácil aqui e só vai ter um grande desafio mesmo nas quartas de final, que é provavelmente a Colômbia. Se for a Suíça, não é tão grande assim para eles, né? Mas provavelmente a vice-campeã da Copa América. E será que nós vamos ter um Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo? Quem sabe no passado, na Copa passada poderia ter tido e nós não tivemos. Para mim, hoje o grande favorito é a França, tá? A França e a Argentina, tá? Apesar de que os argentinos ainda precisam ser testados em jogos grandes de verdade, né? Precisam ver o que dá, né? Acho que a Espanha eu já não vejo mais como uma das grandes campeãs, como uma das postulantes ao título feita essa fase de grupo. Claro que é diferente, né? Mata-mata e fase de grupos são totalmente diferentes. Tá tudo difícil. O Lamine Yamal não tá jogando o que se espera que jogue dele. E ninguém muito bem assim da Espanha, né? Veio de problemas físicos e tudo. E a Holanda também eu vejo, né? O matemático disse que a final da Copa de 2026, aquele matemático que não acertou, não errou nenhuma, ele disse que a final da Copa do Mundo 2026 seria Portugal e Holanda, mas os times podem se enfrentar na semifinal já. Então a final ele errou, mas o campeão pode ser que ele acerte. Ele acertou os dois últimos, né? Os dois últimos ou foi três últimos, não me lembro agora, tá? Mas a Holanda, será que a Holanda vai ser campeã? Vale lembrar que o De Jong simplesmente jogando muito, né?
daquele meio de campo ali. Ele e o Gravenberch doutrinando o meio de campo holandês, né? Vinha ali a adição do Reinders e tudo. Mas, cara, é isso. O que vocês acham? Botem aqui nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu. Eu tô devendo pra vocês, cara, o GP de Fórmula 1 que foi hoje e a NASCAR, né? Faz tempo que a NASCAR tá muito falável, né? Tem muita coisa pra se dizer e eu não faço nada, nenhum vídeo. Não sei, vou fazer algum vídeo pra vocês sobre a nossa querida NASCAR, né? Que hoje teve mais uma prova e hoje eu fiquei de folga pra ver, né? Mas é isso. Estou focando bastante na Copa do Mundo. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui.